certo, galera? Estamos aqui para mais um Wolfcast, dessa vez em um lugar diferente, né? Estamos em São Paulo, não estamos no Sul. Acabamos aproveitando um amigo, né, Bitelo? Tô aqui do meu lado com o Rodrigo Bitelo, meu sócio. Do outro lado temos o Alisson, diretor executivo da Lucro Certo Investimentos. Né, Alisson? É isso aí. Seja bem-vindo, um prazer falar contigo. Vamos trocar algumas ideias hoje, né, homem? Não é de hoje que a gente se conhece, né, homem? A gente teve que se encontrar em São Paulo, né? Difícil ir pro que Sul, ir pro Rio Grande do Sul é difícil e ir pra Foz do Iguaçu também é difícil, né? mas que bom que deu certo, mano. Agradeço o convite. Vocês são uns caras que é referência pra mim também. E tô muito feliz por estar participando aí da Wolfcast. Legal. Vamos trocar muita ideia. Eu tenho certeza que muita gente deve estar com algumas perguntas. Até tem algumas perguntas aqui que mais pro final vou te fazer, que me fizeram no Instagram lá pra perguntar pra ti, homem. Tem muita gente em dúvida aqui. Pedro postou, era meio-dia, eu acho, né? Pouquinho Não, depois do era 2 meio-dia. horas. 2 horas da tarde, que ia fazer um podcast com um dos maiores do Brasil. E não é um dos maiores, né? Ele é o maior, né? É um- Simplesmente o melhor do mundo, né? Do consórcio. Mundial, né? Campeão mundial, né? Do Pra, consórcio. pra quem não conhece, né? Pra quem não conhece o Alisson e não conhece o Lucro Certo, que talvez vai ter pessoas que vão estar assistindo aí o nosso episódio. O Lucro Certo vendeu 750 milhões no ano de 2022, certo? Isso. 21 e 22 vendemos 750 milhões cada ano. Então, em 2021 e 2022, vocês venderam 750 milhões em vendas de consórcio. Isso. Foi 730, para ser mais exato, em 2021. E 2022, 750. Não é pouca venda, né? Isso aí é venda que muitas administradoras de consórcio não conseguiram fazer em 10 anos. Né? Tem administradoras de consórcio que não vendem isso. É verdade. Quantas cotas mais ou menos vocês colocam mais ou menos por ano? Tem uma noção? Na verdade, em média, ela hoje está entre 500 e 600 cotas por mês. Por mês. Por mês. Então daria, vamos jogar aí 6 mil, 7 mil, 7 mil cotas por 7 ano. mil e pouquinho por ano. Com certeza, muitas administradoras não colocam isso por ano. Então, cara, primeiramente, já parabéns, né, por esse Obrigado. resultado de vocês. A gente acaba sendo, não acaba sendo concorrente, mas acaba sendo até, vamos dizer, amigos, parceiros, e ao mesmo tempo a gente é um fã do trabalho de vocês, que vocês representam o sistema de consórcio de uma forma muito diferente, né, Vitelo? Hoje na administradora que a gente trabalha, né? Tipo, hoje a gente briga sempre pelo segundo lugar, né? Segundo, terceiro, quarto, quinto, porque o primeiro já tem dono, né? Os caras são. É tetra ou penta? Penta. Pentacampeão. 5 anos. Pentacampeão, não tem nem graça, né? Então, o trabalho deles é muito diferenciado e não tem o que dizer, né? Não tem o que dizer, só parabéns. E a gente tá sempre se espelhando neles e sempre acompanhando. E hoje essa troca é para ver o que eles fazem, para poder replicar tanto no nosso trabalho, quanto hoje a maioria das pessoas que assistem ao Wolfcast são os corretores de consórcio, né? Que são os nossos parceiros Brasil afora. E provavelmente muitas perguntas aqui que vão ser feitas, as tuas respostas muitas vezes é perguntas que muita gente que quer saber. Todo mundo quer saber o que é, qual é o diferencial do lucro certo, né? Então, vamos começar, né, perguntando pro Alisson, começar um pouquinho da tua história, Alisson. Como é que tu entrou no mercado de trabalho, com que idade? Tu é natural de Foz do Iguaçu mesmo? Começa contando um pouquinho para nós a tua história, até como é que tu chegou, com que idade tu entrou no consórcio. Quem é o Alisson? Minha mãe é solteira, né? Me criou solteira, então não foi uma fase muito boa da minha vida. Então, mas sempre tentou me dar tudo. Da forma que ela podia, ela tentava me dar tudo que ela podia naquele momento, né? E ela me ensinou desde criança a correr atrás dos meus objetivos, a trabalhar, que nada cai do céu. Com 12 anos eu comecei a trabalhar como panfleteiro, entregava panfleto no semáforo para a empresa que ela trabalhava na época. E ali eu já comecei a gostar do negócio, eu comecei a entender que se eu trabalho, eu ganho. E eu comecei a entender que deveria ser ensinado já no colégio há muito tempo, né? Desde pequenininho. Comecei a entender que se eu trabalhasse, eu ganhava dinheiro. E aí é gostoso você começar a conquistar as tuas coisas. Aí eu ganhava, tipo, R$20 numa tarde. Aí eu comprava tudo de 10 pila, eu comprava de paçoca, tubaína, essas coisas. E 10 pila eu guardava. E aí eu comecei ali já. Minha mãe sempre me ensinando e me orientando. Aí depois dali eu trabalhei na prefeitura, entregando documento.
ficava entregando documento entre as prefeituras, e buscando pastel, coca pro pessoal, né? O office boy. O office boy, exatamente. E ali eu fui subindo de cargo. Mas eu sempre gostei de lidar com as pessoas. Todo lugar que eu tava, as pessoas sempre falavam assim, cara, que piá comunicativo, que piá que, sabe, gosta de estar com pessoas. Aí dali eu fui pulando em alguns empregos que eu fui tendo a oportunidade e fui subindo. Aí depois eu trabalhei como operador de alarme, numa empresa de alarme também. Então eu ficava lá no alarme chamando os caras para atender a ocorrência. Se eu pedir pra ti daqui a pouco arrumar um alarme que eu trouxe aqui. Não, isso aí essa é a parte mais técnica. Eu ficava mais avisando, eu ficava com 5 telas na minha frente, avisando quando disparava o alarme em tal Região. empresa. Aí depois dali eu comecei a trabalhar como técnico de informática, que naquela época eu fiz um curso lá e tal, Word, Excel, PowerPoint, fui fazendo os cursinhos e fui para outra empresa e tal. Aí nesse meio termo, eu fui chamado também para trabalhar numa balada, que foi ali onde eu conheci muita gente, isso que me ajuda até hoje, é o relacionamento, que é uma das coisas que ajuda muito o vendedor, é relacionamento. Network, né? Network. Hoje você ser conhecido onde você mora, você ser conhecido, você conhecer as pessoas da rua onde você mora, te conhecer. Até uma coisa, até te cortando, mas a gente acabou falando meio que correndo, mas vocês são todo mundo de Foz, né? Tu também Isso, é de Foz. sempre. Aquela região toda já te conhece lá, então. Na verdade, assim, a gente vem trabalhando para que isso aconteça cada vez mais, né? Que é uma das coisas que eu sempre passo pro pessoal lá. O teu vizinho tem que te conhecer, se você faz faculdade, a galera tem que te conhecer, tem que saber com que você trabalha. Você tem que movimentar, você não pode ser uma pessoa que entra num local e sai com cara fechada. Isso aí é uma coisa que a gente fala muito lá nos nossos treinamentos também, as pessoas quando entram vêm perguntar dicas, né? E eu gosto sempre de falar, tu tem que ser conhecido, tu tem que ser o Alisson do consórcio, tu tem que ser o Pedro do consórcio. As pessoas têm que te olhar, eu lembro, né, que eu comento assim, eu era o Rodrigo, filho do Enio, eu era o Rodrigo, filho de não sei o quê, eu era o Rodrigo que trabalhava não sei o quê, e aí no fim, vai indo, agora o Bitelo do consórcio, agora acontece muito comigo assim, o Bitelo, pai do Luca. Imagina, meu filho tem 3 anos, hoje eu tenho amigos que veio através dele por causa das coleguinhas da escola, entendeu? E isso eu acho muito bacana que, vou lembrar mais uma coisa aqui, aproveitando esse gancho, que quando, até mandar um abraço pro Fraga, não tá aí hoje, né, nosso sócio, ficou lá, tocando a engronha lá, né? A assembleia aconteceu. O Maurício sempre falava, né, o pessoal saía pra fazer trabalho de rua, fazer panfletagem, fazer coisa assim, vamos pra Porto Alegre e tal. Daí o Maurício olhava assim, cara, por que vocês vão para Porto Alegre? Faz aqui. Por que tem que ir para Porto Alegre? Faz aqui, a gente tem que trabalhar aqui. Depois que a gente plantou aqui, tudo que tinha aqui a gente já plantou e já colheu. Agora podemos ir para a quadra do lado, para outra, mas a gente não precisa ir para Porto Alegre para fazer um trabalho de rua, né? Tem que ser conhecido aqui. E isso faz toda a diferença, né? Com certeza. Então ali, né, acho que ali foi o ponto principal ali, né? Quando eu comecei a trabalhar numa balada. E eu me tornei muito conhecido na cidade mesmo. Então isso me ajudou bastante. Tu trabalhou quanto tempo na balada? Trabalhei 3 anos. 3 anos. Então até hoje foi um aprendizado para mim mesmo. Mas eu tiro de tudo que a gente faz, eu sempre tiro alguma coisa boa, né? O que isso de bom pode me ajudar daqui para frente. E até hoje eu tenho clientes que fecham comigo, que me conhecem, me indicam, porque me conheceu lá na balada. Então tudo isso vai acarretando, né? Eu tratava o cara muito bem, atendia muito bem. Quando o cliente é bem tratado, ele lembra de você depois. Então, os caras me lembram de mim. Cara, você é um cara gente boa, lembra da balada e tal. Aí eu falo assim, quero fazer negócio contigo. Então, tudo isso vem de um trabalho que você faz, né? Ninguém confia de você num dia pra noite. É continuidade, né? Continuidade de trabalho. E eu acho que quando o cara trabalha sempre certo e não passando a perna em ninguém, acaba colhendo os frutos na frente. Né? Exatamente. Aí dali eu fazia muito evento, trabalhava na balada e fazia evento, aí saí da empresa e comecei a trabalhar na balada e evento. O que eu fazia no evento? Era um hotel e eu participava do evento fazendo a recepção das pessoas. Então, toda vez era em contato com pessoas, recebendo o pessoal, o pessoal que chegava no evento, sempre na parte da recepção. Sempre gostei de estar com pessoas, lidar com pessoas, conversar com as pessoas. Sempre tive essa facilidade. E aí foi nesse momento, por isso que eu acho que, tenho certeza, Deus faz as coisas exatamente na hora certa.
Foi nesse momento que aí o Luciano, né, que é o CEO do Lucro Certo, junto comigo, que é o meu tio, foi bem nessa época que eu trabalhava na balada, que eu fazia evento. Cara, eu ganhava há 6, 7 anos, não, 6, 7 anos atrás, eu ganhava 5 mil na balada. Um baita do salário. Porra. E eu ganhava mais, às vezes, 2, 3 mil fazendo evento. Então, tipo, eu já ganhava dinheiro. Ganhava bem. Só que quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava. Então eu falava, cara, isso tá ótimo. Por isso que eu gostei de entrar no mundo das vendas. Porque eu sei que quanto mais eu trabalho, mais eu ganho. Só depende de mim. Não depende de ninguém, só depende de mim. É uma matemática, né? E Exatamente. a conta sempre fecha. Aí já começa já a desvendar já qual é o mistério de tanta venda do lucro certo, né? Eu lembro que quando eu fui em 2018, não sei se tu te lembra, Alisson, que eu fui em 2018 lá em Foz visitar vocês, e eu tava na casa do Luciano, tava fazendo um churrasco, sei lá, 10 horas da noite, 2018. O Alisson chegou lá, eu nem conhecia o Alisson direito. Eu lembro. O Alisson chegou lá pra pegar uma moto, nem sei que moto, pegar uma moto que ele estava numa visita, tava sem carro, 10 e pouca da noite. Ele precisava ir numa visita e não tinha como ir. Foi lá pegar uma moto, não sei se aquela moto era do Luciano, se era tua também. Era minha, na verdade, eu tinha deixado Enfim, foi lá pegar uma moto, 10 e pouca da noite pra ir numa visita. E eu olhei assim, que cara, vai na visita, vai comer uma carne com nós aí, cara, tomar uma cerveja. Não, preciso ir nessa visita, tal. Daí eu perguntei pro Luciano, que loucura é essa, cara? E ele já vendeu 1 milhão hoje. Já tinha vendido 1 milhão, ou já tinha vendido 1 milhão no dia anterior, uma coisa assim. E o cara, meu Deus, cara, os caras lá no Rio Grande do Sul, pra vender 1 milhão num mês é uma loucura, é o mês todo chutando pedra pra tudo que é lado, né? E ele já tinha vendido no dia anterior e naquele dia era 10 da noite que o bicho tava na rua correndo aquilo ali. Isso já é um segredo já do sucesso deles, né? Já começa aí já a aparecer, né? O grande diferencial. Vou deixar continuar aí aí a gente já entra nessa parte, só pra mim concluir, né? Aí foi bem nessa época que o Luciano foi convidado a abrir a representação da HS lá na nossa região. E, claro, ele trabalhava em outro consórcio, 10 anos de experiência, já tinha uma carteira, já era conhecido na cidade e tal. E foi bem quando eu morava com ele. Por isso que eu falo que Deus fez exatamente o que ele deveria ter feito naquela época. E eu morava com ele porque minha casa estava reformando, a casa da minha mãe. Aí o corretor da HS foi lá, convidaram ele e tal, ele ficou lá um tempo, vai, não vai, vai, não vai. Pensando. Imagina, sair de um salário que ele tinha ali meio que fixo, batendo todas as metas em outro consórcio que ele trabalhava, para abrir uma empresa que a gente não conhecia, que não tinha HS lá na cidade. Aí, o dia que eles fizeram uma reunião, foi um churrasquinho, inclusive, fizeram uma reunião na casa dele, eu estava lá, por acaso, que eu ia sair, não saí. Aí o Lutz, que convidou na época, falou assim: Luciano, você tem tudo na mão, você tem clientes, você tem pessoas, né? Você é conhecido e o teu primeiro vendedor tá aqui, cara. O primeiro cara, o teu braço direito aqui que vai começar o negócio contigo tá aqui. O cara conhece muita gente, conversa bem, o resto você ensina. Aí eu peguei, olhei e fiquei meio assim, falei, a gente tem um receio de trabalhar em algo que você não conhece. E eu tinha na época, faz 6, 7 anos atrás, mais ou menos, Aí eu tinha na época 23, novinho e tal. 2016. Aí eu peguei e olhei pro... 2016 para 17. Aí eu olhei pro Luciano naquela hora, eu peguei e falei assim... Pensei, né? Cara, eu tô com o melhor vendedor de consórcio do Brasil aqui na minha frente. O cara bateu todos os recordes, todas as metas no consórcio que ele trabalhava. Eu tenho a melhor pessoa para me ensinar. O que eu tenho a perder? Não tenho nada a perder. Ele já mostrou para mim que isso dá para ganhar dinheiro. Porque muitas pessoas não sabem que dá para ganhar dinheiro vendendo consórcio. Vendendo mesmo, vendedor, vendendo. Na verdade, é para você ganhar vendendo e sendo cliente, né? Aí a gente começou. Aí foi nessa brincadeira aí que ele acabou aceitando. Aí ele me ligou um dia, na sexta-feira, falou, Alisson, segunda-feira eu passo te pegar. E segunda-feira era 8 horas da manhã, ele estava na frente de casa, a gente tomou um café, eu entrei no carro dele. E aí a gente começou a brincadeira. Ele falou, onde você tem pessoas que você conhece? Aí eu falei assim, aí comecei a pensar. Ele falou assim, me fala o lugar, vamos lá oferecer. E aí começou, a gente foi no primeiro cliente. Eu aprendi a vender consórcio na rua. O que eu faço hoje, que é o treinar a equipe, que eu sou o treinador da Lucro Certo, eu falo para eles até hoje, eu aprendi na rua, mas eu treino eles. Hoje eu faço treinamento, eu explico, eu faço passo a passo da venda, todos os tipos de prospecção, tudo certinho. Mas eu não aprendi dessa forma. Eu aprendi na rua. Eu aprendi com um exemplo. Que o exemplo ele arrasta, né? Se você quer trazer alguém para você e quer fazer um outro Pedro,
seja o exemplo para ele. Eu sempre falo isso. E o Luciano, ele era um exemplo para mim. E aí eu fui seguindo os passos deles. Eu não fui fazendo nada diferente. Eu fui me moldando e tentando melhorar da minha forma. Tanto que muitas vezes eu pegava tudo que eu aprendia com ele no dia, eu chegava, chamava a equipe e falava assim, ó, hoje eu fui no atendimento com o Luciano, olha que legal que ele fez. Assim, 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 assim. Ele fez isso por causa disso, fez isso por causa disso, fez isso por causa daquilo. E aí E foi aí que começou. Aí a gente começou ali em 2, 3 vendedor, 4 vendedor, vender 4, 5 milhões e foi indo. A gente foi nessa crescente. E a gente começou a fazer algo que muitos especialistas dizem que não pode, que é contratar amigo. Muitos especialistas falam assim, não contrate pessoas da tua família, não contrate amigos muito próximos que você vai ter problema. Ou não contrate pessoas que tu não pode demitir. Isso. Aí a gente começou a contratar só pessoas, só amigos mesmo. Amigos próximos mesmo. Cara que eu conhecia há 10 anos, o Luciano conhecia há 10 anos, há 15 anos, há 12 anos, 10 anos. E a gente foi fazendo algo naturalmente. A gente foi trazendo pessoas que a gente gostava. Eu chegava para entrevistar, para contratar algum amigo meu, eu falava assim, ô João, você tá ganhando quanto? Tá trabalhando em tal lugar. Tá. Falei assim, cara, eu tô ganhando isso. Você pode ganhar isso comigo. Eu te ensino. Eu queria trazer as pessoas que eu conhecia, eu e o Luciano, a gente queria trazer essas pessoas que a gente conhecia, dar essa oportunidade para eles também ganhar junto com a gente. Porque o dono, hoje o dono do escritório, você tem que pensar em, não é dividir, é multiplicar o teu dinheiro, na verdade. É você trazer pessoas e também fazer com que eles cresçam contigo. Que muitas vezes é erro de muitos donos de escritório, é isso, o cara quer ganhar sozinho, no ar-condicionado fechado lá no canto, e não é dessa forma que a gente faz. E a gente foi provando isso na rua mesmo. A gente foi provando por números mesmo. Uhum. Muita gente falava assim, porque você vai ter problema quando você contratar um amigo teu. Eu falei, cara, eu sei que vai ter seu lado bom e lado ruim de contratar amigo. Mas a gente vai tentar. E aí foi. Aí começamos a brincadeira. Aí montamos uma unidade, montamos 2 unidades, aí começamos a bater 10, 15 milhões. No primeiro ano a gente ficou em 17º da HS, no ranking geral, nacional. Em 7, 8 vendedores, mais ou menos. Aí no segundo ano que foi o estouro, né? Que a gente montou a segunda unidade. Aí a gente começou a vender, passamos dos 15, começamos a vender 20, 25. E aí que a gente começou naquela crescente. Foi mais ou menos essa... Eu dei uma resumida, né? Mas foi basicamente isso. Eu sempre gostei de lidar com pessoas, de estar com pessoas, conversar com as pessoas. Acho que isso ajuda muito na venda também. E o Alisson de 2016 pra cá mudou um monte, né? Ah, com certeza. Com certeza. Eu amadureci muito. Na verdade, sim, conforme você vai subindo na empresa, você vai automaticamente se moldando às situações que você vai se propondo a fazer. Por exemplo, a partir da hora que eu virei gerente de uma unidade, eu tinha que cuidar com todos os meus passos. É por isso que eu falo do exemplo. Então eu não poderia, se eu chegasse na loja, eu sempre falo isso para os líderes que a gente tem hoje em Foz. Eu falo assim, ó, se você quer que o vendedor chegue na loja e não fique conversando bobeira com alguém, não seja você o cara que vai chegar e vai ficar conversando bobeira. Então seja o exemplo para ele. Então a partir da hora que eu virei gerente da unidade 2, eu comecei a ser exemplo para eles. Eu não estava pronto. Tanto que no primeiro impacto, quando a gente falou, vamos montar a segunda unidade, você vai gerenciar uma, o Luciano falou, e eu vou gerenciar outra. Na hora me deu um branco, assim, sabe? Eu fiquei assustado, aí eu fiquei pensando, falei, cara, será que eu vou conseguir montar uma equipe? Será que eu vou conseguir dar conta do recado? Mas automaticamente, depois, quando você... Alisson, agora existe o Alisson gerente. Ali eu já parecia que eu estava vendo diferente já. Eu já cuidava com o que eu pensava, do jeito que eu falava, a roupa, tudo do jeito que eu tentava já viver diferente. Eu não estava pronto. Ninguém está pronto, na verdade. Você tem que encarar. Essa é a realidade. E de cara. Tem que ir de cara. Ô, Mi, me diz uma coisa, aproveitando, já que tu começou a falar quando tu começou a ser líder, né? Tem uma situação que é a questão de motivação, o dia a dia. Tipo assim, o que tu pensava no dia a dia? O que tu colocava na cabeça? Cara, hoje eu não posso terminar o dia sem fazer isso, isso, isso. Hoje eu tenho, tanto para os vendedores quanto para ti como líder de equipe, né? Uhum. O que tu pensava? Bom, naquela época, é o que eu sempre tento trazer isso até hoje, deu muito certo. Uhum. Então, eu vou falar o que deu certo, né? Eu liderava praticamente pelo exemplo, realmente pelo exemplo.
E muito na questão de como era muito amigo, a gente fazia muita aposta, muita provocação, muito... eu queria tirar eles da zona de conforto. Vou dar um exemplo que acontecia na loja. Eu saía, tava lá, a gente tava no escritório, aí a gente tinha a parte de trás lá do escritório também, às vezes a gente ficava lá comendo, conversando, alguma coisa, e aí eu pegava e saía. E eu já tinha conversado com algum cliente, ou tá na loja? Tô. Eu ia lá, vendia, voltava com o contrato assinado, aí eu entrava na loja balançando o contrato. Aí tinha 2 sentados assim, às vezes conversando, e eu pegava bem na hora que eles estavam conversando bobeira. Aí eu falava assim, fica aí sentado conversando, fica. O pai já vendeu 200 mil. Eu tirava eles da zona de conforto. E foi assim que eu fui fazendo. Fica aí conversando a tarde inteira aí, com o teu coleguinha, que o pai já vendeu mais 200 aqui e tá indo lá assinar de novo. Filho, não ficava ninguém na loja. Ninguém. Eles falavam assim, o quê? Tipo, eles não queriam perder pra mim. E o meu trabalho era ser o melhor da unidade. Eu sempre falei, eu vou ser o melhor. E eles tinham que tentar ganhar de mim. Então foi assim que a gente começou, basicamente. E aí, como a gente tinha a unidade 1 e a unidade 2, o Luciano não queria perder pra mim. E a unidade 2 não queria perder pra um. Aí a gente começava a fazer eles, um querer ganhar do outro. Mas tudo esportivo, sabe? Aquela coisa gostosa. Competição sadia. Competição sadia. Mas ninguém queria perder. Independente se era sadio ou não, ninguém queria perder. Uma equipe não queria perder pra outra. E a gente fazia muito isso. E a gente faz isso até hoje. Tem gente que vai falar, mas você não pode provocar o vendedor, não é assim que se motiva, dessas coisas assim. Existem pessoas e pessoas. Tem vendedor que às vezes não vai se motivar com você chegando e provocando ele, tirando ele da zona de conforto. Tem um cara que você vai ter que chegar e direcionar ele. O que está acontecendo? Senta aqui, vamos trocar uma ideia, vamos comigo atender. Arruma um cliente, eu vou atender contigo. A gente tem alguns que a gente trabalha dessa forma, mas tem outros que se eu motivar o cara, se eu fazer ele se sentir, não é ameaçado, mas se eu chegar para um vendedor e falar assim, cara, o Pedro, o João lá falou que vai te moer esse mês. O Pedro vende 4, 5 milhões. Tem vendedor que é assim. E o João vai fazer de tudo para não perder pro Pedro. E eu faço isso publicamente. E eles apostam entre eles, 100 pila, 200 pila. Já teve aposta de 2 mil. Então isso é algo que a gente faz isso com muita frequência e dá muito certo. O amigo, contratar amigo, que a gente... Praticamente, hoje eu vou falar para você... É que acabou nossos amigos, né? Uhum. Tipo, os mais próximos, assim, mas... Contrataram todos. Tem hoje a balada inteira. A balada inteira é lucro certo hoje. E até uma coisa legal, até falando sobre isso, que, tipo assim, tu falou que contratou vários amigos. E esses amigos provavelmente deveria ter cara que ganhava muita grana e cara talvez que era formado e tudo. Tem como dar um exemplo de algumas profissões de alguns amigos aí? Isso é uma pergunta que muitas vezes as pessoas me fazem, a questão, como vocês contratam? O que vocês fazem? O que você vê numa pessoa? Na verdade, até mudei a bio do meu Instagram. Eu vou até ler para vocês aqui, ó, que é bem nesse ponto que você falou. Ó, transformo qualquer pessoa em um vendedor de milhões. Vai responder o que você perguntou. Eu tenho na Lucro Certo hoje, a gente tem um cara que era guia de turismo, um que era gerente de uma empresa vendia curso de profissionalizante, o outro era marceneiro, o outro era farmacêutico, o outro era, o outro era dono de um disco de bebida, um trabalhava de atendente na Vivo. Então, assim, eu tenho várias profissões. Nenhum até hoje trabalhava com consórcio antes de entrar na Lucro Certo. Só pra você ter noção. E aí tem pessoas que falam, mas como assim? Vocês não pegam um vendedor de consórcio? Eu prefiro criar a pessoa. Eu não quero... Não que as pessoas que já venderam muitas pessoas falam que eles vêm já com Vício. com vício. Cacuete, né? Não é nem isso. Não é nem isso que eu penso em questão da contratação. É você pegar uma pessoa que eu vejo pontos tu positivos. consegue lapidar, né? Tu Isso. consegue... Eu vejo pontos positivos em uma pessoa. Por exemplo, teve um vendedor nosso lá que, cara, o cara é guia turístico. Eu via pontos positivos nele. Eu falava, cara, se esse cara aprender o produto, ele vai vender. E aí você começa a ver comunicação e tal. Assim, venda ela não é só você, o cara conversa bem, não sei o quê. Venda tem estratégias, tem técnicas que você pode aprender, treinar e melhorar. Mas
foi assim que a gente foi fazendo, né? Foi pegando pessoas que eu via pontos positivos. Pessoas que se relacionavam bem com as pessoas. Por exemplo, tinha um cara que a gente contratou, todo mundo que eu conversava conhecia o cara. Todo mundo que eu perguntava a referência do cara, todo mundo falava bem do cara. Aí eu pegava e falava assim, você acha que esse cara não vai vender? Se a gente explicar pra ele o produto, né? E ele ficar visitando o pessoal, todo mundo que ele conhece, esse cara vai vender. Então a gente foi pegando várias pessoas de várias profissões e provando que esse cara podia virar um vendedor. Que é o que eu faço hoje. O meu maior desafio é pegar alguém que vende qualquer coisa ou não vende e eu faço o cara vender. Através do quê? De treinamento. Acaba sendo um desafio pra ti, na verdade. É um desafio. Por exemplo, teve uma contratação que a gente fez lá que o Luciano foi contra. Como você vai pegar um farmacêutico? Farmacêutico que ia vendendo remédio atrás do balcão. Aí eu falei assim, Lu, fica tranquilo, deixa comigo. E a gente muitas vezes a gente faz isso. Ele fala, deixa comigo. E a gente confia. Com quantas pessoas vocês estão lá hoje? Agora teve umas saídas e tal, acho que é uns 40 vendedores, mais ou menos, no total. 40. E chegaram até quantos? 55, mais ou menos. Eu lembro que aí quando a gente conversou, tu tava com aquela lista enorme, meu Deus do céu. Que na verdade, hoje a Lucro Certo, a gente tá com 10 unidades. Uhum. Então vamos colocar aí, se tiver, tem umas que tem 8, tem umas que tem 4, a gente tá numa fase de reestruturação, né? Uhum. Reestruturação. Alguns que saíram que não deu muito certo com consórcio, vão tentar outra coisa. Acontece, né? Isso é Acontece, isso é normal. Isso é a maior dor, né? Do representante de consórcio. É normal, a gente não... O vendedor, muitas vezes você entra em uma profissão, ou seja, para vender carro, qualquer coisa que você vende, você não significa que você vai dar certo 100% naquilo. Às vezes você não tem aquele brilho, aquela coisa, sabe? Porque o dinheiro, ele te motiva para você entrar em alguma profissão, mas ele não te mantém. Muitas pessoas entram em alguma profissão pelo dinheiro, mas depois de um tempo elas acabam saindo ou não tendo mais aquele prazer de acordar. Aquela gana. Aquela gana, né? Entendeu? O que você perguntou? Agora me perdi também. Mas vamos pular, vamos lá. Das contratações, né? Das contratações. Mas vamos lá. O que eu queria entender também, que eu acho que muita gente quer entender, que é um pouco do que está aqui. Tem umas perguntas mais que eu vou deixar mais para o final, mas o que hoje, vamos lá, no dia a dia, tá? Quantas visitas vocês fazem por dia, mais ou menos? Tipo assim, qual que é a meta mínima? Ou não existe meta mínima de agendamento de visita? Inclusive, eu mandei ontem no grupo. Eu sempre falo para os vendedores assim, eu montei um planejamento, agora faz uns 2, 3 meses que eu estou passando isso para eles, para eles seguirem esse planejamento. Mas não é nem questão de quanto que você vai fazer. Uhum. A gente separa a semana. Aí, por exemplo, de manhã eu tiro só para prospecção ativa, visitar cliente, visitar pessoas novas, visitar lojas que eu conheço alguém, alguma coisa assim. E às vezes de tarde, você às vezes faz isso também, visitar, mas a gente vai adequando com um atendimento marcado. Essa visita é no susto? Vai sem marcar? Então, chega chegando? Vou dar um exemplo, tá? Liguei, Alisson, vou dar uma passadinha aí. Ou não, cheguei lá. Então, tava passando aqui, te vi. Existe assim, por exemplo, às vezes a gente pega de manhã. Vou dar um exemplo de um planejamento de um vendedor. A gente pega de manhã para visitar só clientes que a gente já é nosso cliente. Uhum. Então, por exemplo, eu, Alisson, tiro uma manhã para visitar 5 clientes que é meus clientes, que já estão pagando, já estão pagando. Uhum. Só que o que eu faço? Nessa manhã, são clientes. Aí eu uso o pós-venda. Eu faço um pós-venda com esse cliente, vou lá trocar uma ideia com ele, converso, tá tudo bem, tá funcionando o teu aplicativo do consórcio, você tá pagando a parcela, tá tudo bem, tá chegando o boleto para você, quer que eu te trago? Às vezes eu imprimo 2, 3 boletos, levo pro cara. E aí, nesse cara aqui de manhã, eu sou vendedor, eu aproveito todo mundo que tá no local. Então, por exemplo, eu vou numa loja que tem... Cheguei numa loja, eu vou fazer levar um brinde para uma cliente minha, eu vou lá levar uma cuia para ela, algum presente, um boné, alguma coisa, e aí tem 10 vendedores. Cara, os 10 eu ofereço para todo mundo. Então é um negócio que vai... Aí como que eu vou te falar qual que é o número de prospecção que a gente faz, quantas lojas a gente visita? Em uma loja eu já... Entendeu? Então esse planejamento que a gente vem fazendo. Entendi. Só que o que acontece? O vendedor muitas vezes ele precisa de uma luz, de um clarear para ele o que ele tem que fazer. E é isso que eu faço. Uhum. Eu clareio para o vendedor o que ele vai fazer na semana dele. Então, por exemplo, segunda de manhã ele vai lá visitar só cliente dele.
e aí no local ele vai aproveitar o local que ele tá. Eu sempre falo assim, vendedor tem que ser vendedor 24 horas por dia, e você tem que aproveitar as oportunidades que você tem. Não pode perder nenhuma oportunidade. Porque muitas vezes você foi no local, entregou um brinde para uma vendedora, tem 10 vendedoras no local. Cara, isso me chega a me doer meu coração. Isso parece que dá uma facada em mim. Chega no local, atende a pessoa e vai embora. Às vezes eu vou com o vendedor e eu deixo ele fazer isso. Aí às vezes ele vai, atende a pessoa, foi lá, atendeu, vendeu pra pessoa, assinou tudo, tiramos foto, e ele vira as costas e começa a ir pro carro. E eu deixo ele ir. Quando ele chega perto do carro, eu falo, vem aqui, vamos lá de novo. Olha 10 pessoas que estão lá dentro. Cadê teus cartão? Aí ele já tira o cartão do bolso. Eu, às vezes não tem, eu já quero quebrar a pessoa, né? Aí eu falo, cadê teus cartão? Daí, vamos lá. Tem 10 possíveis clientes lá dentro que você não ofereceu, não pode perder essa oportunidade. Chega a dar um ruim em mim. Aí a gente volta, e isso que eu acho engraçado. A gente volta e começa a conversar. Tá vendo a Joana ali? Ela é minha cliente. Você já é nosso cliente? E aí a gente começa a conversar. Eu começo a perguntar pro cliente, você já tem carro? Você já tem casa? Você tem interesse em ganhar dinheiro? Você investe? Você já é cliente? Você investe seu dinheiro de alguma forma e tal? E eu começo a fazer pergunta. Daqui a pouco a pessoa começa a olhar no uniforme. Aí ela fala assim, vocês trabalham com consórcio? Tava pensando em fazer um. Dá vontade de dar um tapão no vendedor. Dá vontade de falar assim, tá vendo? O cara tá aqui, muitas vezes prontinho para comprar, só tá faltando alguém para oferecer para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Verdade ou mito? E se for verdade, se vocês ainda fazem, me disseram que tu, o Luciano, não sei, todo o pessoal do Lucro Certo, aonde vocês vão almoçar, vocês entregam um panfleto para todas as pessoas do restaurante. Já cansei de fazer isso. Me disseram, que não sei se era tu, o Luciano, ou todo mundo, no domingo, com a esposa, chegar no restaurante, antes de sentar na mesa, entregava um panfleto em cada mesa. Verdade ou mito? E se fazem ainda? É verdade. E a gente faz isso até hoje. Não, a gente não tem. Aí fica difícil não vender, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma pergunta agora pro Bitelo. Eu vou contar uma dele. Eu vou te fazer uma pergunta. Quantos corretores no Brasil tu acredita que fazem isso que eles fazem? Só eles. É o que eu acredito também. Só eles. Vocês estão de parabéns pela continuidade, pela constância e por tudo que vocês fizeram e fazem até hoje. Porque, tipo assim, é muito fácil de tu fazer algo, tu ver que dá certo e tu acabar, vou relaxando, né? E eu acho que isso que acontece com a grande maioria, já aconteceu com nós também. Então, tipo assim, vocês estão de parabéns por uma série de questões, mas por isso, por causa que vocês continuaram e continuam fazendo até hoje. E eu acho que, querendo ou não, é o feijão com arroz, né? É o feijão com arroz. É isso que eu ia comentar. Esse caso aí é verdade. Quem faz eu e o Luciano, a gente faz mesmo. Na verdade, assim, a nossa equipe ela é bem descarada mesmo. Eles são bem cara de pau, né? Mas aí eu volto naquilo que eu falei. A gente faz e a gente arrasta, né? Eu sempre dou um exemplo assim. A gente tá fazendo uma ação em algum posto de gasolina, tal. Aí a gente chega e aí o Luciano chega, tem 5 vendedores conversando assim. Ele já chega, cumprimenta todo mundo, ele já pega o cartão, ou de alguém. Hoje ele pega mais dos vendedores mesmo. Ele pega o cartão de alguém, aí ele já pega e já vai oferecer. Vai por ali que eu vou por aqui. E aí já começa a oferecer. Então, isso a gente faz mesmo. Hoje é cartão, não panfleto. Cartão e panfleto. Duas coisas. Dependendo do que você tiver na hora ali. Né? Cartão é obrigatório estar no bolso. Isso é obrigatório, eu sempre falo pro pessoal. Tanto que 1.000 cartão por semana. Tanto que, eu tava conversando com o cara do Uber ali, oportunidade, não posso perder a oportunidade, tá o número do cara do Uber aqui. Entendeu? Por quê? Eu vim conversando com ele. Uma vez que nós viemos aqui, o Pedro vendeu pro cara do Uber e foi 500 mil, né, Pedro? 500 mil. Vendeu pro cara do Uber oportunidade. Também. E as pessoas, os vendedores perdem oportunidade. Eu não consegui dessa vez por causa que o nosso último Uber era surdo, era né? Surdo. Daí não tinha como. Entramos, ele fez sinal assim. Não de escutar. Aí eu peguei uma hora e falei assim, cara, esse cara tá olhando um vídeo, velho. E o vídeo era em sinais. Deixa eu só voltar naquela questão do panfleto ali. Já aconteceu isso já, e a gente não tem vergonha de fazer isso, cara. Vergonha do quê, né? Esses dias, assim... Então, é justamente tá trabalhando, isso. né? Justamente isso. Esses dias teve até um amigo meu que conversou comigo sobre isso, né? E ele deu um feedback igual o que você fez agora. Eu desci, a gente tava num restaurante, aí eu peguei e desci, e fui lá, e eu olhei aquela fila gigantesca, assim, pra entrar no restaurante. Aí eu fui lá no carro, peguei os cartão e fui
sem brincadeira, tinha umas 100 pessoas no restaurante. Bem conhecido lá em Foz. E antes de eu ir pra fila. E aí o pessoal foi indo pra fila. Aí eu ali, eu tava com uns amigos, não era nem o pessoal da equipe. E aí eu peguei e comecei a entregar e tal. Ó, vocês estão almoçando aí, mas não queria atrapalhar, mas vou deixar um cartãozinho pra vocês darem uma olhada aqui e tal. E fui. E aí automaticamente começa a fluir o negócio. As pessoas começam, da HS, do Lucro Certo, nossa, que legal, tava pensando em fazer. Começa a fluir. Ou às vezes pode ser que não dê também. É normal, a gente tem que saber lidar com às vezes Com não, né? com não, né? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Faz Né? parte. Faz Que é parte uma do jogo. coisa que o vendedor às vezes vai dar 3 não, ele vai embora. Ele já não faz mais. Aí eu voltei pra fila. E aí o gerente do restaurante, que é meu amigo, são todos meus clientes, dono, o pessoal que trabalha lá. Aí ele pegou e veio e falou assim, aí ele me passou esse feedback. Ele falou assim, cara, que legal. Você inspira muito as pessoas que às vezes te conhecem e vê como que vocês trabalham. Não só você, o Luciano. Aí eu falei assim, não entendi. Ele falou assim, cara, você desceu de uma BMW agora e você entregou o cartão nas mesas. Ele falou assim, isso é inspirador, porque dá pra gente ver que você conquistou realmente as coisas com o Não é teu por acaso trabalho, que tu tá lá. Transpiração. né? Muita transpiração. E aquilo, eu fiquei pensando naquilo, eu falei assim, não, é verdade, a gente faz natural. Eu não faço porque alguém tá olhando. Eu faço porque eu quero ganhar dinheiro. E que mal que eu estou fazendo em pegar meu cartão e oferecer para as pessoas, eu não estou fazendo mal. Bem Estou pelo contrário. benefício para ela. Eu estou trazendo algo que de repente eu vou ajudar aquela pessoa a conquistar algum bem ou a ganhar dinheiro. E muitas vezes quando eu olho para as pessoas que elas falam assim, nossa, eu estava pensando em fazer, nossa, aí ele já pagou minha manhã. Eu falo, sério, então foi Deus que me colocou aqui na tua frente e eu vou te ajudar de alguma forma. É muito. Tu falou em vergonha, né? Eu não tenho vergonha. Eu teria vergonha de não estar com a prestação do carro atrasada, a conta de luz atrasada, a conta de água atrasada, não ter dinheiro, entendeu? Isso sim é ter vergonha, né? Eu falo isso. Trabalhar não é vergonha. Não, né? capaz. Eu falo isso para os meus treinamentos, inclusive. Eu falo assim, gente, vocês não podem ter vergonha. Não importa se às vezes vocês chegam no local, eu já fui conhecido muitas vezes, tá vindo meia parcela, tá vindo o Lucro Certo, tá vindo o consórcio lá. Eles inventam apelido e dão risada, e eu não ligo. E eu sempre falo pra minha equipe, eu falo assim, gente, vocês não podem ficar com vergonha. Deixa o pessoal dar risada. No final do mês, filhão, você vai olhar teu salário, 2, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões de venda, você vai falar assim, nossa, valeu a pena. Que delícia. Que delícia, entendeu? Então você tem que ter esse desconfiômetro. E é uma coisa que atrapalha muito os vendedores, sabia? Eles têm vergonha. Me diz uma Tem coisa, vergonha. qual que seria hoje as 4 principais formas de prospecção de vocês? Uma é rua, já percebi. Tete a tete, PAP. Nada é melhor que o tete a tete. Tá. O principal é PAP, certo? PAP. Não tem melhor. Mas se eu fosse colocar um segundo, o que seria? Além de ação externa, que é tipo... A ação externa seria o PAP, né? Uhum. A segunda, que é muito forte, que eu acho que ela bate bem ali de frente, mas elas se complementam, né? Uhum. É indicação, cara. Uhum. Indicação, pra mim, esse dia até postei no Instagram, indicação. Agora tu falou que tu vai no teu cliente, leva um brindezinho, né? E ali tu já pega as pessoas dali, e com certeza nesse cliente tu já pede indicação, né? Sabe o que eu já indicação dali. cheguei a fazer? Esse dia eu tava contando pro pessoal. Muitas vezes eu tento contar exemplos de vendas que eu fiz, de situações que viraram venda. Como que você vendeu 5 milhões para aquele cara? Aí eu conto como que eu cheguei naquele cara. Como você vendeu 2 milhões num dia e no outro dia mais 2 milhões. Aí eu conto, esses 2 milhões não foi de agora não. Foram 5 visitas. Plantou. Aquele 2 milhões que eu vendi, faz 6 meses que eu tô conversando com o cara. Aí eu gosto de contar essas situações para eles. É uma das formas de meio que provar que o negócio acontece. E de que forma. Porque Tem um tempo de maturação, mas que acontece. Isso. Aí eu contei pro vendedor de uma situação que eu vendi 2 milhões para um cara. Não, 250 mil para um cara que eu abordei numa ação. Vou resumir, tá? 250 mil para um cara que eu abordei numa ação de vendas, que eu abordei ele na hora que ele passou na frente do balão da empresa. Esse cara, eu atendi ele na outra semana. Esse cara que eu atendi, eu fui no local, conversei com ele, vendi para ele e tal. Eu fiquei uma hora e meia lá. 1 hora foi só falando bobeira. Só conversando com ele. Conversando de hobby, de tal. Ele andava de kart também. Só troca de ideia. Só troca de ideia. Deu 20 minutos no final ali, foi onde eu vendi ele, que eu expliquei pra ele como funcionava.
Esse cara, no final do atendimento, eu falei, cara, você é um cara que conhece muita gente, você é um cara bem conhecido aqui na região, num bairro lá, onde tem muitas empresas. Eu peguei na mão dele, ele, claro, naquela conversa ele me falou que conhecia o dono do prédio, ali embaixo, o dono das salas comerciais, o dono da frente da loja, o cara que tem uma empresa na frente da loja ali, onde ele estava, a gente estava no segundo andar. O cara da esquina e tal, tudo naquela uma hora. Eu desci com ele, a gente foi, desceu, a gente entrou numa loja, onde a loja é do pai dele, o cara paga aluguel pra ele. Uhum. A gente foi lá direto no dono, ele me levou lá atrás, no dono, direto no dono, abriu a porta, falou pro cara, ó, eu sou cliente desse cara aqui, um cara muito gente boa, se você conhecer o produto dele, você vai fazer. Você é um cara que gosta de ganhar dinheiro. E eu falei pra ele, vai lá e me apresenta pro cara. Esse cara fechou 2 milhões. Eu tô resumindo, tá? Esse cara fechou 2 milhões. Aí na outra semana eu fui lá levar um brinde pro cara. Pro esse cara que me levou no dono no empresário lá. Ele me levou em outro cara da mesma forma. Cara, eu vendi 8 milhões. De um cara de 250 mil. Ele foi me levando nas pessoas, nos empresários que ele conhecia. Eu literalmente, eu pegava na mão, me leva naquela... Você conhece o dono daquela loja? Ele falava assim, meu amigão. Eu falava, então me leva lá e me apresenta. O resto deixa comigo. E aí eu ia lá, fazia amizade com o cara, tá, vendia. Aí, inclusive, agora eu tô até lembrando, tem que voltar nele lá e tem mais cara pra gente visitar lá. E foi assim, Preciso cara. que ele me apresente todos os dias alguém diferente. Por isso que eu falo, a indicação ali, ela complementa com o PAP, porque o que eu fiz com ele? Eu usei a indicação com O network dele. o network dele. Eu tava chegando em pessoas que eram amigo dele. Então, eu chegava nas pessoas que confiavam nele. Os caras nem me conheciam. Claro, aí o cara conhecia a empresa, mostrava que a gente estava muito tempo no mercado, né? A confiança do cliente, ela continuava. Uhum. Ela confiava nele, mas ela também tinha que confiar em mim também. Aí casava as duas confianças, o cara fechava comigo. Mas aí eu contei pra equipe essa situação. Aí eles ficaram de cara, tipo, de um cara de 250 foi gerando vários negócios pra você e vai gerar muito. Então, indicação é a segunda, né? Terceira, vamos falar, PAP, ação de venda, a gente pega muito também. O que eu fiquei sabendo é que vocês, pelo menos eu fiquei sabendo, através de coordenador, que vocês fazem muita ligação, muito telemarketing também. É verdade? Mentira, mais ou menos? Na verdade, assim, não é o nosso forte. Tá. Não é o nosso forte. Muitas vezes, eu falo, vou dar um exemplo para você. Muitas vezes o cliente me manda mensagem. Bom dia, Alisson, tudo bem? Peguei teu número com tal pessoa, ou vi no Instagram, ou alguma coisa assim. Queria ver contigo uma carta de imóvel e tava pensando em comprar um imóvel e tal. Eu nem respondo. Eu já ligo. Eu já ligo pra pessoa sem responder ela. Aí eu já ligo pra pessoa que mandou mensagem pra mim. Oi, tudo bem? Eu vi que você mandou mensagem pra mim e tal. Você tem uns minutinhos pra conversar por telefone? Tô te atrapalhando? Não? Não, tranquilo, pode falar. Qual que é a tua ideia? Me conta onde você tá e tal. Muitas vezes essa pessoa fala, eu falei, você tá ocupada agora, tá trabalhando e tal. Se a pessoa tá disponível, ou ela tá no trabalho e pode me atender, eu já vou lá. Na mesma hora. Na mesma hora. Então eu junto esse telemarketing com a Uhum. prospecção ativa mesmo. A gente vai com a visita, né? Com o Uhum. PAP. Então a gente não perde muito tempo. Essa é a real. O que eu escutei que falaram, daí queria ver também se é verdade ou mito. Uhum. Se daqui a pouco. O que eles falaram? Eles falaram que vocês se juntam entre mais vendedores e que só sai o último depois que todo mundo tiver agendado a quantidade de visitas. Isso aí é mais específico por unidade. Aí é mais cada liderança, cada líder, né? Entendi. Isso é mais estratégia. Por exemplo, assim, a gente já chegou a se juntar lá na unidade 2, na época, sábado de manhã. A Uhum. gente foi lá e falou, se juntamos toda a equipe, né? Na época acho que tinha 8 ali na unidade. E a gente falou assim, ó, a gente só vai embora até alguém agendar alguém para segunda-feira. Então, depende do momento ali, de cada líder, de cada unidade. Cada um monta a sua estratégia, né? Eu passo o geralzão para eles, mas cada um tem um perfil, né? Cada líder lidera com uma estratégia diferente. Cada semana é algo diferente. A gente às vezes pega na sexta-feira e tenta agendar os clientes tudo para segunda.
ou no sábado. Uma curiosidade do Alisson, tá? Tu ainda vende? Vendo. Quantas pessoas tu acha que tu fala por dia, assim, só pra ter uma ideia? Agora, nesses últimos meses que eu tô terminando o meu material, minha mentoria, algo que eu vou lançar também, eu não tô tão ativo na venda. Mas Antes desse... até dezembro, vamos colocar até Isso, dezembro. Ali, vamos lá. Em dezembro acho que eu vendi 4 milhões. Uhum. Então, até dezembro específico, cara, eu tento sempre 20, 30 pessoas conversar no dia, por dia. No tete a tete. No tete a tete. Coisa linda. É muito fácil. Às vezes as pessoas ficam, nossa, mas 20, 30 pessoas? Vou te dar um exemplo. Se eu paro num posto de gasolina, ali tem umas 6, 7 pessoas. Uhum. Bem conversadinho, ali eu já mato 1/3 da coisa. No meu... Eu tô dando risada aqui, olha. No meu... Às vezes você tá ali, né? Aí às vezes eu vou Ai, numa ai. loja, numa tarde, eu almocei e vou visitar um dono de loja lá, que é meu cliente. Aí eu chego na loja do cara, o cara tem 15 vendedoras. Então ali num posto já foi 7 mais 15 já são 22. Como que eu não vou fazer 30, cara? O vendedor, ele acha que quando a gente fala em questão de número, 20, 30 ou até 50, eles acham algo absurdo. É que tu não tá sentado fazendo uma reunião com um por um. Não é. Não. Uma hora, E né? eu vou te falar assim, não é É uma assim. troca de ideia, né? É natural. Você tá em algum lugar e você conversar com as pessoas, é natural. Como que eu sempre falo assim, eu não tô vendendo pro cara. Muitas vezes lá em Foz a gente tem muito o costume, igual vocês. Lá em Rio Grande do Sul é o chimarrão, Uhum. né? Vocês sentam muitas vezes, se juntam para tomar chimarrão. De manhã chimarrão e no final da tarde cerveja. Isso. É isso aí. Chopp, cerveja. Aí, churrasquinho e tal. E lá a gente tem isso, se juntar num bar para tomar cerveja, se juntar na casa de alguém fazer churrasco. E a gente lá na região a gente tem arguile, né? Que é o forte lá. E a gente vende muito fumando arguile, que lá é o chimarrão, né? Para alguns, as pessoas falam assim, nossa, que eles estão fumando lá e tal. Mas a gente fecha muito o negócio fumando arguile. Porque é como se fosse o pod hoje, que a galera tá fumando. Uhum. A gente se junta ali, é aquele momento que a pessoa tá ali tranquila, ela quer trocar uma ideia. Não tá dentro do escritório, fechado, com aquela pressão. Ela tá relaxada, que é uma das coisas que a gente faz. Eu não gosto de fazer venda, pegar o papel e começar a perguntar pro cara. Então, quando você tem? Onde você trabalha? Quanto que você ganha lá? Você quer comprar um imóvel de que valor? Não. Qual o valor da parcela que tu pode pagar? Qual o valor da parcela que você pode pagar? Não. Não é dessa Acontece ao forma. natural. É natural. É igual eu te falei antes. Muitas vezes o nosso atendimento é padrão lá de 1 hora e meia. É padrãozinho. Não consigo atender E um cliente rápido. em 1 hora, 1 hora e meia, tipo uma meia hora, 40 minutos ou 1 hora, às vezes só trocando ideia, nada a ver com a questão do consórcio. Na verdade, tem. Sim, claro, tem, mas é Porque é ali que eu mais conheço o uma cara. conversa mais leve. técnica. Isso. Uma conversa mais leve. Exatamente. Eu sempre falo assim, ó, aquela 1 hora que eu fico conversando com o cliente, é onde eu conheço tudo dele. Mas, claro, É onde não tu é uma... perguntou quanto ele pode pagar, tudo. Tu perguntou tudo isso Cara, sem perguntar. na né? última meia hora, se torna simples. Às vezes 1 hora eu já descobri pro cara. Esses dias eu fui atender um cara que eu tava dando um exemplo no último treinamento que eu dei. Eu fui conversar com um cara, um empresário. Aí eu descobri que ele pagava aluguel onde ele tava ali, na loja dele. Que ele tinha uma fábrica de imóveis, que também pagava aluguel. Descobri que ele fez um consórcio no banco porque empurraram para ele, consórcio no Isso é banco, normal, né? que é o que os bancos fazem. Aí eu descobri que ele tinha filho, eu descobri da mulher dele, eu descobri que ele tinha trocado de carro recentemente, eu descobri que ele queria um carro, a gente conversou de carro e tal. Cara, na hora que chegou no atendimento em si, eu não tinha mais nem o que falar. Ele tinha vendido para ele mesmo. Porque ele sabia que ele tinha que fazer alguma coisa para parar de pagar aluguel na fábrica. Ele sabia que ele queria fazer, ele tinha o sonho de construir uma sede própria. Uhum. Ele queria trocar de carro, então eu já podia jogar uma carta de carro para planejar a troca dele. Eu podia fazer um plano para ele, para os filhos dele, pensando lá na frente. Os filhos dele tinham 5, 6 anos. Então, quando chegou no atendimento em si, demorou 2 horas. Quando chegou no atendimento, acho que eu conversei com ele 20, 30 minutos. Aí ele fez 1 milhão para ele, para a empresa, para o escritório. Ele fez mais 1,5 milhão para construir a sede própria. Ele fez 2 de 250 mil para os filhos, para Plano Kids. Você conhece o Plano Kids? Falei. O Plano Kids é para pagar a faculdade do filho. Uhum. O cliente ele entra sem intenção de contemplação.
Ele entra com a intenção de pagar Mas o plano se até... contemplar logo. Aí o cara pode ganhar dinheiro, fazer Aí mais. vem o tal do lucro certo. Aí entra... Aí ele fez... E aí... acho que foi isso. Então, a gente não faz aquela entrevista. Uhum. A gente realmente conversa. E aí eu identifico todos os pontos do cliente. Eu consigo direcionar ele para o melhor caminho. O cara mesmo vai falar, pô, verdade, eu preciso fazer isso. Claro, isso adequando se o cara pode pagar, o que ele pode pagar e tal. Muitas vezes o cliente chega lá e quer, eu quero 500 mil, mas posso pagar só 1.000 por mês. Não, cara, Tem coisa que não vai dar. Não pagar fecha. 200 reais. Não, tem a, coisa- a conta não fecha, não bate. Tem uma pergunta aqui, homem, já que tu foi pro lado ali da venda, que eu achei interessante que me fizeram no Instagram. Pra ti, Ali, qual que é o checkmate para concluir a venda? O checkmate é você sanar todas as objeções do cliente, todas você fechar o circo. Por exemplo, assim, Sentir que ele não tem mais dúvida. isso. Eu sempre falo assim, o cliente muitas vezes, se você tentar fechar antes da hora, ele vai voltar. E aí para você conseguir fechar de novo já fica um pouco mais difícil. Vou dar um exemplo. Atendeu o cara, você entendeu todas as necessidades dele, você viu quanto que ele pode pagar, encaixou no orçamento dele, explicou pra ele tudo certinho, tá? O cara ele perguntou um monte de coisa, eu adoro cliente que pergunta um monte de coisa, porque ele tá com dúvida. Tá mostrando que tem Tá interesse. mostrando que ele tá Uhum. interesse e tal. Aí, se você fechar antes da hora, o cara vai falar, não, pera só um pouquinho. Como que funciona isso aqui? Aí você já tá começando a jogar a tua venda pro ar já. Porque aí o cara, ele tem dúvida ainda. E o vendedor precisa ter esse desconfiômetro. Uhum. O vendedor muitas vezes tenta fechar antes porque ele tá afobado. Se errar o time... Então tem que ter esse desconfiômetro. Se você viu que o negócio está se encaminhando bonitinho, você conversou, sanou todas as dúvidas do cliente, está se encaminhando pro fechamento, a galera sempre fala, mas o que eu faço no fechamento? É você que tem que tomar atitude pro cliente. Muitas vezes o vendedor chega depois no final e... Então tá, o senhor ficou com alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? O senhor entendeu aqui, tal. Vamos fazer? Não. Não é assim. Pergunta errada. Né? Você pode ter feito o atendimento, coisa mais linda do mundo, 2 horas. Você não tem que perguntar pro cara se ele quer fazer. Você tem que direcionar ele pro caminho. Ele vai fechar naturalmente. Você já pergunta, já pega o aplicativo, a gente cadastra no aplicativo, já pede o Qual que é o aplicativo. teu CPF? Qual que é teu CPF, amigão? Passa teu documento aí. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe o teu CPF de cor? Claro que ele sabe o CPF de cor. E teu CEP? E vai, e foi. Aí você foi, terminou de cadastrar. Só assina aqui pra mim rapidinho. Ficou aquela cota lá que você queria e tal. Aí o cara assina, você que tem que empurrar o cliente. Tem uma história que o Luciano sempre conta pra equipe lá, que tinha um rei. Aí o rei tinha uma filha. Aí o rei colocou a filha de um lado e tinha um rio cheio de jacaré. E aqui do outro lado tinha os pretendentes. Aí um cara vinha e olhava e... Meu Deus, tem muito jacaré aqui, voltava. Aí vinha outro pretendente, tinha muito jacaré ali no meio, voltava. Tinha um monte de jacaré e tal. Aí teve um dia que o cara ficou ali olhando, o outro veio e empurrou. Aí ele, pum, pisou na cabeça dos jacaré, pum. Foi lá e casou com a filha do rei. Como é que tu fez isso? Alguém empurrou. Aí o cara chegou, o rei falou assim, mas como assim, homem? Todo mundo chegava e parava. Ele falou assim, eu tive um empurrãozinho. E os clientes hoje, eles precisam desse empurrãozinho. Verdade? Já cheguei cliente de falar pra mim, quando contemplasse, quando contemplou, ou até antes. Não precisava nem contemplar, não precisava nem ter feito, finalizado o que ele queria mesmo. O cliente fala assim, queria te agradecer. Aquela época lá que você me ofereceu e tal, você me incentivou. Graças a você, hoje eu estou comprando um imóvel. Graças a você, hoje eu consegui trocar de carro. Graças a você, eu fiz um negócio que se eu não fizesse isso, eu estaria jogando meu dinheiro. Torrando dinheiro. Torrando dinheiro. Não ia ter. Então, você tem que direcionar o cliente, entendeu? Os vendedores sempre ficam, o que eu faço para fechamento? O que eu faço? Qual que são as perguntas e tal? Cara, direciona o cara no caminho certinho, sana todas as dúvidas dele, você vai ver que vai indo pro fechamento. Mas não pergunta pro cara se ele quer fechar. Isso não é pergunta que se faz. Não pergunta. Como tu foi pro lado ali da questão do consórcio, da venda, eu queria te perguntar, pro Ali, por que tu é apaixonado com o consórcio? Pelo consórcio. Porque antes de vender, eu sou cliente.
Eu vou contar uma história pra vocês. Eu fiz meu primeiro consórcio com 16 anos, com o Luciano. Eu passei lá no consórcio onde ele trabalhava pra conversar com ele. Quantos anos tem 16 anos. o Lu? O Lô tá com 38, 39 mais ou E menos. tu? 30. 30. Eu Mas passei... não parece, né? Não parece. Não parece, né? Parece 22, né? 52. Já tá até com os cabelinhos brancos, né? É. Barba. Tá foda. É que trabalha demais, né? É. Eu fiz meu primeiro consórcio com 16 anos. Legal. Então, eu sou viciado no produto. Por que tu é viciado no produto? Conta pro pessoal que não conhece consórcio. Vamos lá. É assim, ó. É uma forma programada de você conquistar teus bens, teus sonhos. É uma forma de você comprar um carro, comprar um jet ski, uma casa, um apartamento, as coisas, e muito barato. Eu sempre falo assim, eu tenho amor ao meu dinheiro. Então eu tento sempre procurar a melhor forma de comprar um bem. Tem pessoas que falam assim, mas à vista é o melhor. Claro, se tiver à vista, vai lá e compra à vista. Certo? Quais são as opções que tu tem pra fazer uma aquisição de alguma coisa? É. À vista, financiamento, Financiamento consórcio. consórcio. À vista tu tem dinheiro? Normalmente, a gente não... Quanto tempo vai demorar pra você juntar 300 mil, 400 mil pra você comprar um imóvel? Se for R$1.000 por mês, 300 meses. É fácil, é simples. Não, a é conta. 300 mil hoje, né? Daqui a É. 300 meses não é mais, né? Não, que daí já é 700 mil a casa. Daí já... E o financiamento tu vai pagar 3 vezes mais, né? Então eu sou cliente Comprou do consórcio. consórcio. Eu sou. Eu sempre falo assim que para você vender alguma coisa por muito tempo, você pode até começar, mas para você vender alguma coisa por muito tempo e ganhar dinheiro e construir uma carreira naquilo, você tem que acreditar no teu produto. E eu sou viciado no produto. Então eu sempre faço uma carta. Eu comprei todos os meus carros que eu troquei foi consórcio. Imóvel que eu tenho hoje é consórcio. Imagina, por exemplo, 30 anos, 3 imóveis. Eu tô bem. Pra mim, eu acho que eu tô bem. Só que eu pago mais 15 cota. Então, daqui 10 anos, pode ser que eu tenha mais 15 imóveis. Imagina que daqui com 40 anos eu ter 18 imóveis. Cada consórcio que vai contemplando vai pagando. Sabe O que imóvel vão- vai se pagando. Sabe o que vão dizer pra ti? Foi sorte. Foi sorte, homem. Foi sorte. Foi sorte. Imagina, ó, eu fiz meu primeiro consórcio com 16 anos. Eu contemplei com 17. Eu não tinha carteira e tinha o carro dentro da garagem. Eu postei no Instagram esses dias. Eu tinha o carro. Eu acho Minha mãe não que deixava. isso aí, ó, eu não sei se alguém me falou ou eu vi. Pode ser que eu Minha vi mãe no não Instagram. deixava eu andar, velho. Ela falou assim: você não tem carteira. Eu falei, mas o carro tá aí. Eu tenho carro. Eu era assim, pela nossa condição, né? Quem pagava o consórcio praticamente era minha mãe. Mas da rua ali, onde tinha os riquinhos e tal, o pessoal mais, né, que ganhava melhor lá, com os pais era tudo empresário e tal. Eu tinha carro, velho. Imagina, piá 17 anos com carro, com Celtinha. Meu Deus. E ali começou a paixão pelo consórcio, velho. Porque assim, eu vejo em mim muitas dores dos clientes. Essa dificuldade de guardar dinheiro. Não quero descapitalizar também. E é um dinheiro barato. Então, para que eu vou comprar à vista se eu posso, de repente, fazer um consórcio? Vou dar um exemplo que eu vendi para um cliente esses dias assim. Ele falou, por que eu tenho que comprar um consórcio teu? Eu tenho dinheiro para comprar à vista. Aí eu falei assim, tá, que imóvel que você quer comprar? Ele tava vendo um imóvel na época lá para comprar de 500 mil. Falei, então tá bom, vamos pegar 2 cotas de 500 mil, vamos multiplicar o teu dinheiro. Para que você vai pegar um imóvel e sentar em cima de 500 mil? Vamos pegar esse teu 250 mil, o teu 500 mil que você vai comprar um imóvel, e vamos fazer 2 cotas de 500. Aí você vai pegar 250 mil e vai dar lance em cada uma. Você vai ter 2 imóveis se pagando. Quanto que você vai pagar nesses 2 imóveis? 500 mil, 250 mil você vai pagar em cada um, que é o lance ali que você vai ter o custo que você vai estar pagando. Esses imóveis vão continuar se pagando, porque o aluguel mesmo vai... Na verdade, com 250 mil de lance, a parcela nem vai ficar alta, vai ficar metade. Vai ficar barbada. O próprio aluguel vai pagar os vai sobrar os dinheiro consórcios, ainda, né? vai sobrar dinheiro e a gente vai fazer mais. Aí eu abri a cabeça dele. Muitas vezes é o que a gente faz com o cliente. A gente abre a cabeça dele para ele entender o que ele pode fazer com o produto. Que eu tava falando com o cara do Uber agora. Ele não entendia o que era consórcio, como funcionava, como que ele podia fazer. Aí ele pegou e falou, nossa, cara, dá pra fazer isso aqui, dá pra trocar de carro, dá pra comprar um imóvel, dá pra construir e tal. E é isso que a gente faz, que o vendedor tem que fazer O isso. pessoal tem o consórcio que era pro videocassete, pra máquina de lavar, pra televisão, que era o que tinha antigamente, entendeu? E tem muito guru da internet falando mal do consórcio, mas porque não conhece. Ou, sei lá, às vezes teve uma experiência ruim por... É que em toda profissão tem as pessoas que
são mau caráter, né? Então, É, o consórcio isso é verdade. também tem, né? O Isso é picareta, o cara que mente, o cara que inventa. Isso Deixa eu te perguntar uma coisa. Qual que é a operadora que você usa do teu celular? vivo. Vivo. Tem reclamação dela? Não. Não tem? Não, das que eu já tive é a melhor, né? Não. Você não entendeu a pergunta. Se existe, Existe reclamação da- de alguém Ah, no com mundo certeza, da Vivo? com certeza. E você vai deixar de usar? Claro que não. Hoje eu já experimentei Normal. a Tinha, claro, e sei que pra mim a Vivo é a melhor de todas. Entendeu? Então, Então, tem, todo mercado tem, toda profissão tem, todo segmento tem. Existe muitos vendedores de carro que é mentiroso, existe de consórcio que é mentiroso, de casa que é mentiroso. Você tem que escolher o melhor para você. Aí você tem um vendedor que você confia, uma empresa que você confia, você tem que procurar essas coisas também. O cliente ele tem que procurar, porque é dinheiro, né? Você está investindo teu dinheiro. Hoje eu tenho cliente lá que paga 30, tem cliente que paga 30, 35, tem cliente que paga 40 mil de parcela. O cliente que mais paga em parcela, quanto que ele paga? 40 mil? 40 mil. 40 É o mil? dono da transportadora. Legal. Acho que Quantas cartas você acha que ele tem? Ele fez 30 de 120, aí fez umas de 500, ele tem umas, vou colocar umas 50 cotas mais ou menos, eu acho. Porque Bem. ele fez muita pequenininha, né? Muita cortinha Uhum. pequenininha pra ter mais chance, aí fez algumas de 500, alguma de 1 milhão, ele fez, assim, a gente fracionou as Uhum. ideias dele. Porque uma ele queria pra comprar um apartamento, outra pra comprar um imóvel, investimento. uma só pra investimento, pra contemplar e vender, então dependendo, a gente foi montando uma estratégia pra ele, né? Dentro E o que tu me diz sobre o grupo do milhão? o grupo do milhão é extraordinário. Ninguém nunca na história do Brasil fez um grupo daquele. Cara, eu sempre falo pros clientes assim, ó, não teve nenhum consórcio até hoje, em nenhum momento, nenhuma época que fez isso aqui, que eu vou te mostrar. E não sei se vai continuar fazendo, velho. Aí aproveita a oportunidade que eu tô te dando aqui na tua frente. A empresa fazer um grupo daquele, com a cota até 1 milhão, que você pode ofertar lance, descontado do crédito. Não tirar dinheiro do bolso. Zero do bolso. Não existe isso aí. 220 Vou meses. ser sincero, não existe isso aí. Não existe. Não existe. 220 meses, pagando minha parcela. Parcelinha de 2.795 para 1 milhão. Ah, velho. Você só não se torna um milionário porque você não quer. Né? O cara, 2 mil pro cara pagar numa balada, 2, 3 mil pro cara gastar num sábado, o cara gasta. Mas para o cara ter 1 milhão para comprar um imóvel, para comprar um terreno e construir sobradinhos, o cara ter uma renda, pensar lá no futuro, o cara não pensa. Então é questão de prioridade. O Lu fez isso, né? De construir alguns sobradinhos lá. O Lu é a prova viva do que o negócio acontece. Né? Ele tem vários imóveis. Quantos imóveis Tudo tem o Lu hoje, consórcio. mais ou menos? Eu acho que ele tem uns 30, 40, não sei. Eu me perdi já. Tem bastante. Tem bastante. Agora acho que ele tá construindo 10 imóveis, né, agora. E é tudo consórcio, mano. É tudo consórcio. A gente trabalha com um negócio, e por que nós não vamos pegar isso, velho? Eu abro o meu aplicativo da HS, eu mostro pro cliente, eu falo assim, olha quantos eu pago. Eu não tô aqui para te vender algo que eu não Tô compro. só te apresentando Eu tô algo te que é bom pra ti. Eu vou te apresentar. E muitas vezes assim, eu falo assim, ó, Te trazendo uma oportunidade. eu levo a oportunidade pro cliente. Se você entender por que eu invisto, pode ser que você fale assim, eu também quero. Claro que aí entra naquela outra questão. Eu tenho que entender a tua necessidade. Mas se eu mostrar para você por que eu faço, aí é aquela parte que eu sempre gosto de falar, que eu abro a cabeça do cliente. Muitas vezes ele quer comprar um imóvel, quer sair do aluguel e pode pagar R$1.000. Mas não é só isso que eu faço. Eu mostro para ele tudo que ele pode fazer com aquele R$1.000. Às vezes eu atendi a necessidade dele, mas agora eu vou mostrar mais umas 5, 6 oportunidades para ele. Entendeu? Então, esse é um ponto que a gente pega muito forte. A gente fala assim, o padrão lucro certo. Os nossos atendimentos, eles são atendimentos personalizados mesmo. Uhum. A gente não faz um atendimento... Robótico. Não. O nosso atendimento Esses dias eu levei a minha namorada num treinamento lá que eu passei. E eu contei situações. Aí eu falei pra ela esses dias, eu vou te levar a atender comigo pra você ver. Né? Pra ela... Aí ela falou assim, nossa, parece que quando você estava passando o treinamento, você incorporou. E no atendimento é a mesma coisa. Chega a ser bonito de ver, sabe? Fica um negócio tão gostoso, tão legal, que a pessoa... Quando você vê, passou 2 horas a gente conversando. Igual a gente tá agora aqui, nem sei quanto tempo passou, 1 hora já, e o negócio tá natural. Você começa a
trocar uma ideia com a pessoa. É que tu é craque nos podcasts, né? Quantos podcasts tu fez até hoje? Nenhum. Um agora, né? Primeiro de muitos, né? Primeiro de muitos. A gente tem uns projetos fortes aí. Eu tô com uns projetos bem fortes em questão de treinamento, de palestra, de algo. Vai ser bem extraordinário, assim, cara. Inclusive, vocês são os caras aí que vão estar na minha lista, com certeza. A gente vai passar o ouro aí. Realmente vamos passar o ouro de tudo que a gente faz no Lucro Certo. Algo que foi meio... Por um tempo a gente sempre foi um pouco fechado em relação a isso. Deixa só pra nós agora. Por que eu pensava? Vou ser sincero pra vocês. Eu pensava assim, para que eu vou passar para outras pessoas? Qual o motivo? Qual o motivo que eu vou ensinar outras pessoas também a fazer o que a gente faz? E aí depois eu comecei a ver muita gente na internet se vendendo, cara que nem tem resultado. Aí eu comecei a pensar, eu falei, opa, peraí. Eu vou começar a trazer todo o meu conhecimento, tudo que eu aprendi com o Luciano, com o que a gente fez esses 6 anos. Por que a gente vende tanto? Eu vou trazer realmente material de peso pra galera realmente ter resultado. Com qualidade. Porque teve vendedor, olha só, teve vendedores meus que comprou cursos de outros pelo Brasil aí. Aí eu assisti, eu falei, meu Deus, tem cara ganhando dinheiro e não... Sabe, tipo assim, material muito fraquinho, muito sem experiência nenhuma. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um negócio bom. Eu sempre entro em alguma coisa pra fazer algo... Eu não entro pra ser o pior da... Ser mais um. Não. Se eu entrar, você pode ter certeza que vai ter algo bom aí. E eu quero levar uma coisa boa pra galera mesmo. Quer deixar um spoilerzinho aí pra galera? Na verdade, assim, tem várias ideias. Eu vou lançar o curso, né? Que é algo mais videoaula gravado e tal. Um negócio que você não vai ter o tete a tete. E aí vai ter mentoria também, que aí você vai estar aqui. Igual a gente está aqui, a gente vai ter o online, né? Vai ser pelo Zoom e tal. Aí você vai poder fazer a pergunta que você quiser. A gente ficou quase umas 2 horas conversando por telefone, falando sobre isso, né? Então, assim, vai ser algo bem extraordinário mesmo. A pessoa pode perguntar o que quiser, eu vou responder tudo. Eu vou entregar todo o ouro por que a gente vende, como que a gente vende. E não é só assim. E prospecção. Cartão nos lugares que você vai, panfleto no domingo no restaurante, PAP. Não. A mentoria vai ser como deixar um panfleto numa loja, O que falar? como fazer uma ação, como fazer. Entendeu? Então, por isso que eu quero trazer assim pra galera, que é o que os vendedores precisam, né? Eles precisam de direcionamento. Muitas vezes o vendedor sabe o que fazer, mas ele quer que você pegue a mãozinha dele, vai lá e faz com ele, ou às vezes mostra como fazer. Você quer ensinar um vendedor a fazer uma ligação? Não vai lá e monta um script para ele, muitas vezes. Liga na frente dele. Liga na frente dele. Vendedor precisa, ele quer esse direcionamento. Entendeu? E por muito tempo a gente... pessoas pedindo mesmo, sabe? Pessoas falando, vocês não passam para nós, vocês não vão abrir curso, vocês não vão abrir mentoria, não sei o quê. Aí eu peguei e falei, começou a abrir minha cabeça. Eu falei, cara, eu vou fazer um negócio bom. E vai ser extraordinário. Preparem-se. Hoje eu não participo mais assim das reuniões de vendas, né, do comercial, de consórcio tradicional. E eu acompanho através do que o Pedro me traz. Às vezes vai algum vendedor lá trocar uma ideia comigo. Mas eu lembro que lá em 2018, 2019 e tal, que a gente estava ativo ainda na venda de consórcio, participava das reuniões. O Maurício fazia muito isso de sair para a rua com os vendedores. Vamos sair pra rua agora e vamos entregar panfleto, vamos abordar e vamos ver quem é o primeiro a trazer alguém pra dentro do escritório, ver quem é o primeiro a fechar. É isso aí. Aí saíam pra rua, não dava 10 minutos, vinha o Maurício com alguém por a mão e vendia um consórcio. Daí, na próxima semana, foi sorte do Maurício, né? Na outra semana, saía de novo, o Maurício de novo. Na outra, o Maurício de novo. Sempre ele tinha sorte. Sempre ele tinha mais sorte. Será que é sorte, né? É sorte. Ele sempre tinha sorte. E aí ele incrível, né? provava pros guri como é que fazia, que realmente ele fazia mesmo, não era conversa fiada. Né? Se fazer... É a questão do exemplo que tu tá falando, né? Hoje eu falo assim, se o vendedor fazer realmente o que tem que fazer, ele vai vender. O cara muitas vezes que chega pra mim, esses dias chegou um vendedor pra mim e falou assim, Alisson, tá foda esse mês e tal, eu escutei ele reclamando pra um outro lá e tal. Eu só fiz uma pergunta pra ele. Eu falei assim, ô João, você trabalhou pra vender quanto? Ele ficou branco, assim, ele ficou assustado. Eu falei, você trabalhou pra vender 5 milhões? Aí ele, não. Eu falei, então você não vai vender 5 milhões.
trabalhou pra vender 4, 3, 2? Quanto que você trabalhou? Aí na época eu acho que ele tinha vendido lá, tinha vendido 1 milhão. E aí ele tava puto e não sei o que e tal, não era o que ele queria. Aí eu peguei e falei assim, se você não trabalhar pra vender 2, 3, 4 milhões, ou se você não fizer um trabalho de outros meses anteriormente, você não vai vender, não vai cair do céu. Deus não vai jogar uma vendinha de 1 milhão todo mês pra você, 2, 3 milhões na tua. Vai ser um trabalho que você vem. É um trabalho de meses. Eu sempre pego as minhas vendas e eu consigo falar pra você todas as vendas. Ó, em janeiro, tá? Essa venda aqui foi indicação. Essa venda aqui é indicação que eu já estava conversando com o cara há 2, 3 meses. Essa aqui foi o cara que eu visitei e conheci lá no tal lugar. Essa aqui não sei o quê. Essa aqui não sei o quê. Eu consigo identificar. Essa aqui faz 1 ano que eu falei com o Essa cara. aqui faz um agora ano. que ele veio fechar. Essa aqui é um cliente que há 1 ano que eu tô conversando. Ele já fez uma cota ano passado, agora fez mais uma. É um trabalho. Não é um mês. Tem vendedor que ele trabalha 1 mês, vende, aí ele fica só achando que vai vir tudo. Tá rico? Tá rico? É, ele vai lá, ganhou bem, aí ele dá uma sossegada. Daqui a pouco, quando ele precisa de novo, ele dá uma erguida. Não. Cara, a oportunidade tá aí, a gente tem que aproveitar o tempo, velho. A gente tem que ganhar dinheiro, tem que ter ambição, tem que ter essa vontade mesmo de ganhar dinheiro, de comprar as coisas, de dar uma vida boa pra tua família. Ambição, velho. Vendedor tem que ter ambição. Vendedor tem que ter ambição, ser disciplinado, ter vontade, velho. Hoje, se eu for contratar alguém, eu falo pro cara assim... Características de um vendedor para entrar no lucro certo. Hoje eu falo assim, ó. Eu sempre dou um exemplo. Esse dia eu dei um exemplo num treinamento. Mestre Cristiano Ronaldo. Mestre em talento, Cristiano Ronaldo é disciplinado. Hoje eu prefiro, na empresa, um vendedor disciplinado. Um Cristiano Ronaldo. Eu prefiro o Cristiano Ronaldo do meu time. Por quê? Agora, se o cara tem talento e é disciplinado, meu amigão, ninguém para. Aí o cara vira um monstro. Teve um vendedor lá que ele ganhou o ano passado, 2022. Ele junta os dois, cara. O cara é talentoso e ele é disciplinado. Eu lembro, eu sei quem é o... Ele vendeu 40 milhões em 2022. Uhum. Ele junta os dois. Entendeu? E vendedor, pra mim, ele tem que ser disciplinado. Fazer, independente se ele não tem vontade de fazer. Faz. Eu sempre falo, faz. O resultado vai dar. Às vezes, aquele dia, você fez tudo que deveria ter feito. Não deu certo. Não é sempre que vai dar certo, irmão. Não é sempre que vai dar certo as vendas. Não é todo mundo que você chegar pra oferecer que vai querer. Não é. O vendedor tem que entender que ele vai ter não e sim, não e sim, não e sim, não e sim. Não, sim. Não, sim. Ou às vezes sim, não. Se daqui a pouco tu vai ter ali 10 não e um sim. Exatamente. Se tu saber que tu Cara, tem 10 não e um sim, é só visitar 11 pessoas 10 por dia. Aí você já começa a ter uma métrica. Opa, Isso cada aí. 9 não eu tenho cada 10 não eu tenho um Tem um sim. sim. Perfeito, é isso Então aí. todo dia eu vou oferecer 10. Ou 11. O 11 Às vai vezes- dar certo. E o 11 vai dar certo. Aí, às vezes, o vendedor, ele chega num cliente, 2 clientes, desanima, 2, 3 não, ele desanima. Cara, não pode desanimar, velho. Então tem que ser ambicioso, tem que ser disciplinado, tem que ter vontade, cara. Tem que ter vontade. E outra, buscar sempre aprender, cara. Sempre aprender mais, conhecimento, ir atrás de conhecimento. Porque assim, você junta tudo, né? Você começa a juntar, né? Você começa... Claro que um vendedor, para ter sucesso, ele tem que ter várias características. Não posso colocar só 2 aqui. Sim, claro. Mas se o cara conseguir juntar todas essas habilidades, com conhecimento, cara, não tem como dar errado. Não tem. Não existe como dar errado. Tivemos uma aula hoje, né? Porra. Não tem como. Tivemos uma aula hoje com Eu me empolgo. o Alisson. Você tem que ver meu treinamento, Assim, ó, velho. eu queria que tu falasse só mais uma coisa, assim, pra a gente encerrar e poder tomar uma cerveja, tá? É que eu tô com sede. Eu queria saber, eu não sei se de repente é a mesma coisa, mas pode perguntar. Se não for a mesma coisa, eu quero perguntar uma coisa também. Tá, Se for a mesma, fechou. tá. Pode ser. Se for a mesma, Quer começar contigo ou não? Não, pode ser, vai. Vamos lá. Eu acho que provavelmente é a mesma. Vamos lá. Cara, se hoje... Na verdade, provavelmente não é. Se hoje tu fosse falar pra um cara que tá começando no teu time, tá? Mesmo. Se tu hoje fosse falar pra um cara que tá começando, do zero no teu time, o que tu falaria pra ele, até pelo fato, assim, eles veem em ti, por exemplo, uma situação que cara, tá muito longe, às vezes, da situação dele. Uhum. O que tu falaria? Cara, o que tu tem que fazer pra ir crescendo dentro do jogo e pra continuar dentro do negócio e respirar o negócio? O que tu falaria pra esse cara? Um cara que tá começando hoje na Lucro Certo.
agora nessas últimas contratações que a gente fez, eu tô mudando um pouquinho. Porque aí você vai tendo experiência, você vai vendo o que dá certo ou não, e a gente vai ajustando coisas que você não quer mais que aconteça. Uhum. Né? Mas eu sempre falo pro vendedor assim, ó, quando eu tô, às vezes, contratando ele. Eu falo, cara, assim, ó, hoje eu quero um cara proativo, quero um cara que faça sem pedir, entregue mais do que você está sendo pago. A gente paga uma comissão excelente, então você pode ter um retorno financeiro Maravilhoso. extraordinário. Você pode ganhar muito dinheiro, né? Que a gente sabe hoje aí que o mercado não tá fácil, né? Mas hoje eu preciso de pessoa disciplinada, pessoa com vontade, pessoas que querem mudar de vida. Ambiciosas. Aí, ambiciosa. Hoje eu prefiro pessoas assim, eu trago dessa forma para trabalhar comigo. E assim, o cara tem toda a oportunidade do mundo. A gente vai passar para ele todo o conhecimento, eu tento passar tudo que eu sei pro cara, pegar na mão, levar o cara na rua, mostrar, fazer acontecer mesmo. Aí vai depender só dele. Eu não posso hoje ir lá na tua casa te acordar. Não posso. Mas eu posso te dar todas as ferramentas possíveis para você ter vontade todo dia. Desenvolver um trabalho. Desenvolver e ganhar dinheiro, né? Não sei se é nesse ponto que você queria a pergunta, mas hoje eu prefiro, eu trago mais para essa parte, sabe? Eu prefiro trazer com essas qualidades, porque eu já vi vários vendedores vindo de meses, de anos e tal, e a gente vai trazendo e vai funilando, né? Qualidades que eu vejo que faz mais a diferença, que é o que muitas vezes a pessoa vai perdendo no meio do caminho. E o cara que tá, vamos lá, há anos com vocês e daqui a pouco ele tá naquele momento de baixa. Como é que tu traz ele de volta pro jogo? A gente sempre tenta assim, eu particularmente, né? Quando eu vou conversar com o vendedor, eu sempre pergunto assim, você está fazendo realmente o que é para ser feito? E nessa pergunta a gente mata o vendedor. Por quê? Porque eu pergunto assim, vou dar um exemplo. Hoje é 5 horas. Eu tô lá conversando com o vendedor. Quantas pessoas você conversou hoje? Então, eu não preciso falar mais nada. Eu pergunto quantas pessoas ele conversou hoje, quantas pessoas ele conversou na semana, quantos atendimentos ele marcou, quantos lugares ele visitou, quantos brindes ele levou para os clientes. Então, ali, eu não preciso nem falar mais para ele. Ele mesmo identifica. E aí, muitas vezes, eu escuto, eu vejo a cabecinha deles fazendo assim. Pois não estou fazendo. Aí, às vezes, eu vou perguntando, quantas pessoas você visitou? Eu vou fazendo as perguntinhas para eles. Aí eu falo dessas perguntas aqui todas, quantos que você está fazendo bem mesmo? Ou mais ou menos? Quantos por cento disso aqui? Aí ele olha e fala, até no treinamento. Eles identificam neles, eles falam, puta que pariu, velho. Ele não tá, eu não tô fazendo o que é pra ser feito. Eles entendem que eles não estão fazendo o que é pra ser feito. Se eles fizerem, dá resultado. Eu falo assim, ó, eu gosto de comparar academia e venda. Por que pra mim academia e venda são coisas, são justos? São duas coisas mais justas do mundo. Pode colocar uma terceira aí. Pode colocar a parte financeira. Não, deixa eu só terminar o raciocínio pra ver se de repente nessa parte aí. Academia e venda. Academia, se você for treinar, comer bem, dormir bem, você vai ter resultado. Não é do dia para noite. A venda, se você fazer a prospecção certinho, fazer um pós-venda certinho, tratar bem seus clientes, fazer uma indicação bem legal, você vai ter resultado. Quando você para de fazer alguma coisa aqui, a venda baixa. Não é verdade? Algum ponto que parou de fazer um pós-venda, tuas vendas já vai começar a baixar, porque as pessoas vão parar de te indicar e aí os teus clientes vão fazer e vão cancelar. Academia, se você parar de comer bem, ou parar de dormir bem, ou parar de treinar bem, você não vai ter o resultado que você queria. Então, eu gosto de comparar essas duas coisas, porque se você fizer, vai ter resultado. Se você parar de fazer, para de oferecer. Pedro, hoje, você, para de oferecer. De oferecer o teu produto para as pessoas, todas as pessoas que você se relaciona e você está em algum lugar. Para de oferecer, você vai vender? Vai chegar uma hora que vai parar de pessoas de procurar. Você não está oferecendo? Começa a academia. Vai lá, tá numa pegada massa lá e tal. Para de ir. É justo. É justo. A gente fala que academia e venda são as coisas mais justas que existem. Não sei se você falou do dinheiro ali, né? Parte financeira. Se o cara pega e guarda dinheiro, se ele aplica o dinheiro,
vai crescer. Se ele Exato. pega, não guarda o Ele dinheiro... guarda, e pega e gasta, não guardou, né? Então, tipo assim, é a Sim, mesma coisa. Mesma pegada. Dentro da mesma ideia. Mesma E hoje o que a gente faz com os clientes, querendo ou não, é isso. É ajudar a... A gente é quase o personal trainer, só que da parte financeira. Isso. Exatamente. Foi o que eu falei pro cara do Uber. Eu presto consultoria. Eu direciono você pro melhor caminho. Era a pergunta que tu ia fazer, não? Eu ia perguntar pro Alisson qual é o conselho que ele daria para alguém que está começando hoje no consórcio. Qual é o conselho que tu daria para qualquer pessoa, qualquer lugar no Brasil, não só pro lucro certo, porque as pessoas, que nem o Pedro falou, as pessoas veem o lucro certo, vê lá em cima, as pessoas querem chegar lá no topo, só que o caminho não é tão fácil, né? É. E obviamente, né, tu tem que começar sempre pelo primeiro degrau. Dificilmente tu vai começar pelo topo, é difícil, né? Então, Assim, ó, o conselho que eu daria hoje é de você, assim, aproveita a oportunidade, não importa qual, no consórcio, tá? A gente está falando específico do consórcio, a empresa que você está trabalhando, não sei, cada empresa tem o seu jeito de trabalhar e tal. Aproveita a oportunidade que tem como ganhar dinheiro com isso. Tem como ganhar muito dinheiro com isso. Tem como ganhar mais dinheiro do que muita gente aí fora no mercado, concursado. Não, cara médico, advogado, Médico, engenheiro. advogado, Engenheiro. cara, se a gente vender, a gente ganha. Então, primeiro conselho, aproveita a oportunidade. Aproveita, realmente é a oportunidade que você está tendo ali. De repente, é a oportunidade que alguém te conhece, deu a oportunidade para você, ou foi uma entrevista que você passou, não sei. Aproveita a oportunidade. Segunda coisa que você tem que ter na cabeça é que, assim, fácil não é. Se fosse fácil, estava todo mundo Persistência. ganhando 10, 20, 30 mil por mês aí. Não é fácil. Você tem que ter resiliência, que é um ponto positivo do vendedor. vendedor de sucesso, né? Resiliência é você saber lidar com um não, sim, controle emocional. O cara tem que ter esse controle emocional. Atrapalha muito o vendedor, né? Então, assim, ó, você tem que ter... o que eu tô falando da... Resiliência. Não, a primeira, A primeira... Fugiu também. a oportunidade, aproveitar a oportunidade. Isso, oportunidade e resiliência. A segunda é... Nossa, me fugiu a palavra. Resiliência, que tu falou. Não. Puta, me perdi agora. Não tem problema. Enfim, o cara precisa persistir, não pode desistir, né? Não pode. Que não vai ser fácil. Não vai ser Isso. fácil. Primeiro, o cara tem que aproveitar a oportunidade. Segundo, saber que não vai ser fácil e ser um cara disciplinado. Esse é o conselho que eu daria pra alguém que começou agora. Cara, aproveita a oportunidade onde você tá, que dá pra você ganhar dinheiro. Fácil não vai ser, você tem que saber disso. Você tem que ir, porque o cara entra achando que é fácil e não é fácil. Aí o cara se desmotiva, se frustra, né? E a terceira, cara, seja disciplinado, organizado. Hoje, uma coisa que atrapalha muito o vendedor é a organização dele. Dá até pra colocar um quarto ponto aí. Além de ser disciplinado, ser organizado. O vendedor que não é organizado perde muito dinheiro. Aí tá um ponto que eu lembro que tinha uma época que eu fazia o pagamento dos vendedores, né? E nós temos até hoje esse vendedor, não vou dizer o nome, né? Mas ele no segundo mês dele, ele teve um salário de 12 mil reais. Isso foi lá em 2017, 2018, eu acho. E ele era segurança. Ele 2019. E ele nunca tinha ganhado um salário mais que 2 mil reais na vida. Entendeu? Ele era segurança, ele tentou ser corretor de imóveis e do nada ele caiu no consórcio e ele começou a vender bem no segundo ou terceiro mês, se eu não me engano. Eu paguei o salário para ele de 12 mil reais. Nossa. Chamei ele para conversar e disse para ele, cara, tu não está rico. Guarda esse dinheiro porque a gente não sabe como que vai ser os teus próximos meses, tomara que seja igual ou melhor, e aí tranquilamente tu vai poder te organizar. Só que o cara, né, cara que tá apertado, e ele estava apertado, o cara bota um dinheiro no bolso, velho. No primeiro mês ali, ele sai dali pagando uma coisinha aqui, pagando uma coisinha ali, comprando outra coisinha ali, que o cara tá sempre, o cara que tá começando, o cara não tem nada, o cara quer comprar, quer ter, quer isso, quer Fica aquilo. deslumbrado com o Exato, e acha que tá rico. E esse mês foi fácil, mas que vem vai ser fácil. Foi o que tu falou, não é fácil. Não é nada fácil. Então, nessa Mas esse vendedor tá com a gente até hoje por causa que ele é muito bom e esse vende pra caramba. esse cara é foda. Ele é muito foda. Ele é muito foda. Ó, É. beijo pra ti, negão. Chamamos, negão. Essa questão da organização, ela entra até na parte financeira, cara. Se o cara não souber se organizar financeiramente mesmo, com as contas, com o dinheiro que ele tá ganhando ali, o cara se quebra, velho. O cara se arrebenta. Né?
muitas vezes eu chego com o vendedor, converso com ele, troco uma ideia com o vendedor, porque às vezes o cara ganha bem, aí dá uma desanimada, vende bem, ganha bem, aí não se programa, gasta tudo, aí no outro mês a venda o cara tem que entender que ela não tem altos e baixos, e você tem que estar preparado para isso. Pô, você é um cara que trabalha com investimento, você vende para a pessoa a saúde financeira dela, que você vai ajudar ela. Então faça a sua primeiro, velho. Caralho, velho, vai ser o nosso podcast mais longo da história. Não Por mais enquanto. longo. Alisson, vamos aproveitar aí agora. Deixa a tua rede social aí, quiser deixar algum recado pra tua galera lá de Foz. Dá uma olhadinha pra câmera ali, deixa Aquela ali? deixa Aquela aí é um tua. recado de repente pra tua galera e o teu Insta, o Insta da Lucro Certo. Uhum. Contigo, irmão. Mandar um abraço pra galera do Lucro Certo aí de Foz do Iguaçu, de Cascavel, Palotina, Curitiba, onde nós temos as filiais aí. Contei um pouquinho pra eles aqui do que a gente faz. Entregando ouro aí, ó. A gente Não contei tudo, mas contei uma parte. vou contar, mas aí vai ser um negócio. Vai ser na mentoria, nos negócios, aí vai ser massa. Mas eu fico feliz por ser convidado, por a nossa equipe também. Toda vez que a gente recebe mensagem de alguém, a gente fica muito feliz. Saber que nós somos. Que a gente inspira alguém de alguma forma, nem que seja um pouco. E a gente recebe mensagem, né? A galera lá de Foz recebe mensagem de vários corretores, de vários vendedores do Brasil inteiro, falando, elogiando um pouco o nosso trabalho e tal, e a gente fica muito, muito feliz com isso, velho. E agora eu até me perdi. Deixar as redes sociais aí as redes sociais. Da Lucro Certo. O meu é Alisson, eu mudei agora, que agora eu vou ser coach. Mas vai aparecer na telinha, né? Vai aparecer na telinha ali. Alisson Ramos Oficial, porque agora oficial é o Quer ficar azulzinho, profissional azulzinho e tal, do lado. né? Né? Vou até ver como que deixa aquele azulzinho ali do lado. E da Lucro Certo, Lucro Certo _ investimentos. É onde a gente posta aí nossos clientes contemplados, ideias também, então Segue lá, galera. Segue lá o Alisson, segue lá o Lucro Certo, segue também a Wolfcast, A Wolf Consórcios, Wolf pedroveríssimo.wolf. Bitelo.rodrigo. Muito obrigado, Alisson, aí, cara. Obrigado de coração, tá, Foi do homem? caralho, irmão, olha. Obrigado. Obrigadão Eu mesmo. desculpa que eu fiquei nervoso. Não fiquei ficou um pouco nada, nervoso. não ficou nada. Foi bom pra Eu caramba. me empolgo. Pra mim, acho que, É normal. olha, achei do caralho mesmo, Hoje obrigado. foi um dos melhores podcasts, na minha opinião. Obrigado. Até pela tua naturalidade, tua simplicidade também. Então, agradecer de coração também. Tamo junto. E obrigado a todos que estão nos Deixar acompanhando. um abraço aí até hoje. também pro Maurício, né, que não pôde vir. Tá? Abraço pra toda a galera da Wolf. Ó, galera da FB. Tamo Até a junto. próxima. Até a próxima. É Abraço. nóis. Valeu, Tamo galera. junto.